Este exercício tem o seguinte enunciado, pessoal. A barra BD é de aço e tem seção uniforme de 12 por 40 milímetros, né? Cada pino tem 10 milímetros de diâmetro. Determine a máxima tensão normal média nas barras nos casos. Primeiro, quando esse alfa for igual a zero. E depois, quando o alfa for igual a 90 graus. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou separar a barra ABC e vou tratar do equilíbrio dela. Como essa barra BC, perceba que ela está rotulada nas extremidades. Ela é reta e não tem nenhum carregamento atuando nela, ou seja, não tem uma força aqui atuando. Eu posso dizer que a reação dessa barra está sobre o seu eixo, ou seja, ela só tem esforço normal atuando. Beleza? Então vamos primeiro para o item A, aonde eu vou adotar esse alfa igual a 0 graus. Então, pessoal, quando você vai fazer o equilíbrio, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho a barra ABC, aqui vai ter o apoio em B, aqui no ponto B vai estar tendo a aplicação da força TBD, ok? E quando o alfa é igual a zero, essa força de 20 kN está atuando na horizontal, beleza? Perceba que aqui em C eu tenho uma vinculação, um apoio de segundo gênero. Então eu vou ter uma reação aqui que eu vou chamar de V de C, eu vou ter uma reação de H de C. Mas eu não quero saber dela. Eu só quero saber qual é o esforço que está atuando nessa barra. E também saber se esse esforço é de tração ou de compressão. Lembre, pessoal, que se for de tração, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que retirar o orifício que eu fiz nessa barra para poder enfiar o pino, né? Ó, então eu tenho que reduzir essa área da seção transversal. Ou seja, com isso vai aumentar a tensão que está atuando. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer o equilíbrio. Aqui para cá eu tenho 150 milímetros e daqui para cá eu tenho 300 milímetros, ok? Este ângulo aqui é de 30 graus e vamos fazer o equilíbrio. Ah, professor, se eu fizer somatório do momento em relação a C, eu vou conseguir determinar o T de BD, porque o H de C nem o V de C vão entrar nessa equação. Exatamente. Então, se eu fizer a equação de equilíbrio somatório do momento em relação a C igual a zero, né? O que é que a gente vai ter como momento? Apenas a força de 20 kN atuando e o T de BD. O braço de alavanca da força de 20 kN é exatamente essa aresta aqui. E o braço de alavanca da força T de BD é exatamente essa aresta aqui. Como a gente tem a hipotenusa, pessoal, e tem um ângulo, você consegue determinar tanto o cateto oposto para esse caso, como o cateto adjacente para esse caso. Beleza? Então, ó, vamos considerar o sentido que eu estou adotando para TBD como sendo um momento positivo, ou seja, o sentido anti-horário, né, ó? Então, T de BD em relação a C provoca um momento positivo, que vai ser o que, ó? T de BD vezes o braço de alavanca, que é o que? É o cateto adjacente de 300, ou seja, 300 milímetros, como é cateto adjacente, vezes cosseno de 30 graus, ok? Beleza. Vamos agora, essa força de 20 kN atuando aqui, ó, tende a girar no sentido que horário, que para mim vai ser o que? Negativo. Então, menos 20 kN vezes o braço de alavanca, pessoal, é o cateto oposto desta hipotenusa de 450, ok? Então vai ficar 450 milímetros vezes o seno de 30 graus. Pronto, só tem esses dois esforços que tem condição de provocar momento em relação a C, então isso aqui vai ter que ser igual a zero.
Quando você resolve essa equação, pessoal, você vai ter o T de BD igual a 17,32 kN. Perceba que nós encontramos positivo, então esse sentido ele está o que? Está coerente. Quando eu for levar para a barra, o que é que vai acontecer? Vocês vão perceber que a barra que vai estar aqui embaixo, eu vou aplicar a força com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Se aqui está para baixo, aqui vai estar para cima. Ok? E, obviamente, para eu equilibrar, isso aqui vai ficar o quê? Para baixo. Perceba que essa barra ela está sendo o quê, pessoal? Tracionada. Como eu tenho um orifício, pessoal, houve uma redução na área da seção transversal. Porque para eu tracionar essa barra, ó, vou exagerar aqui no orifício, vou colocar aqui, ó. O pino vai ficar aqui em cima e o pino vai ficar aqui embaixo. Então ocorre uma redução na área onde você está tendo tração. Então eu tenho que retirar o pino que é de 10 milímetros. Beleza? Então, pessoal, a tensão que está atuando nessa barra, né? Ó, vamos lá. A tensão na barra BD vai ser igual à força que está atuando nela, que é 17,32 vezes 10 a terceira newton, dividido pela área da seção transversal. A área quanto? É 14 vezes 12 vezes 40. Como eu vou retirar o pino, que é de 10 milímetros, que ele falou, vai ficar 12 vezes 30 milímetros. Ou seja, 12 vezes 30, isso aqui, milímetros quadrados. Como eu tenho newton por milímetro quadrado, o resultado que eu vou ter na calculadora é exatamente em que? Em megapascal. Que isso aqui vai dar o que? 48,11 megapascal. Como é tração, isso aqui vai ser o que, pessoal? Positivo. Beleza? Agora vamos para a segunda situação, que é a situação B, que diz o seguinte, que esse ângulo é de 90 graus. Então a minha estrutura, pessoal, agora vai ficar o que? Vai ficar com essa força de 20 kN atuando na vertical. E a tensão vai continuar a mesma coisa, que a gente tem que saber agora nessa segunda situação, que é o T de BD. Aqui, como vai ter um apoio, ó, aqui vai ter um apoio, eu vou ter uma reação vertical e vou ter uma reação horizontal que eu não estou preocupado, beleza? Ok? Então, só colocando as distâncias, né, ó, daqui para cá, isso aqui vai ser o que? 150 milímetros e esse aqui vai ser o que? Vai ser 300 milímetros. Vamos novamente fazer o equilíbrio, ou seja, somatório do momento em relação a C igual a zero. Vamos continuar com o mesmo sentido, ó, como sendo positivo. Aí vamos lá. T de BD faz momento em relação a C? Sim, e faz positivo, que ele tende a girar no sentido, ó, anti-horário, beleza? Então vai ficar, ó, T de BD vezes o braço da alavanca, que é esse cateto oposto aqui, adjacente de 300. Então, vezes 300 milímetros, vezes, como é o cateto adjacente, cosseno de 30, que é esse ângulo aqui, que continua sendo 30. Já a força 20 também tende a girar no mesmo sentido, então é positivo, mais 20 kN vezes, agora o braço de alavanca vai ser o que? Vai ser toda essa aresta aqui, ou seja, o cateto adjacente de 450, ou seja, vezes 450 milímetros, né, ó, vezes o cosseno de 30. Isso aqui vai ser igual a zero, ok? Quando você usa a calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o T de BD igual a quanto? Perceba que ele vai ficar negativo. Ou seja, o sentido que eu adotei nele não está coerente. E negativo de quanto? De menos 30 kN.
ok? Então, pessoal, menos 30 kN. Então, o sentido que eu adotei, ele não está coerente. Eu vou lá, ó, e apago e coloco no sentido coerente, ou seja, essa força ela não está atuando para baixo, mas sim para quem, ó, para cima. Então, quando eu for levar para a barra que está aqui embaixo, eu vou utilizar a terceira lei de Newton, vou aplicar a mesma força, mesma direção, mas sentido que? Contrário. Então, essa força que está para cima, aqui vai estar atuando aonde? Para baixo. E note que nesse caso eu vou ter o que? Uma compressão, tá entendendo? Ah, professor, então na compressão não preciso me preocupar com o orifício para colocar o pino. Exatamente. Então a tensão de BD para essa situação com esse alfa igual a 90 graus, né, ó, vai ser o que? 30 kN dividido pela seção transversal, ou seja, 12 vezes 40. Deixa eu apagar aqui que eu estou fazendo caquinho. Deixa eu fazer direito, porque eu coloquei o quilonewton, já vou colocar em newton já para a gente saber em que? Em megapascal. Então 30 vezes 10 a terceira newton dividido por 12 vezes 40, como é milímetro quadrado. Isso aqui, quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 62,5 megapascal. Como essa barra está comprimida, eu vou e coloco o sinal negativo e coloco um símbolo dizendo que ela está sendo o quê? Comprimida. Ok, pessoal? Então nós definimos as situações tanto para um ângulo alfa igual a zero, onde você tem uma barra sendo tracionada, aí eu retirei o pino para diminuir a área, porque a tensão aumenta bastante, porque você reduziu a área. E na situação de o alfa é igual a 90 graus, você inverteu a situação, ou seja, essa barra começou a ser comprimida. Então os pinos, os orifícios para eu colocar os pinos não vai influenciar na minha resolução. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima aula.